É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando dessa área, que é uma área que eu particularmente adoro, faz parte da minha vivência diária, né? Eu estou todo dia no centro cirúrgico, estou todo dia em ambiente hospitalar. Eu acho que é uma área extremamente promissora para nós profissionais e que quando a gente sabe trabalhar nessa área, a gente consegue estar dentro do contexto de uma equipe multidisciplinar, é uma área também extremamente valorosa quando a gente fala realmente de retribuição financeira. Tá? Então, quem trabalha com pós-operatório, com intraoperatório, com transoperatório, né? Porque na realidade o nome correto é transoperatório, porque a gente não atua na hora da cirurgia, a gente atua imediatamente após a cirurgia. Então, quem atua nessa área realmente tem que estar sempre se atualizando, tem que lançar mão de tecnologia, tem que ter muito raciocínio clínico, tem que conhecer vertentes diferentes, de posições diferentes, e mais do que isso, tem que entender da base para que possa realmente escolher qual é a melhor proposta, a proposta mais adequada para o seu paciente. Vocês já sabem, né, porque se vocês estão aqui, vocês já sabem que não existe receita de bolo quando a gente está lidando com o paciente, principalmente o paciente de pós-operatório, o paciente pós-cirurgias, que a gente tem que avaliar e reavaliar esse paciente a cada momento, a cada sessão. Tá? E é um prazer imenso falar da fotobiomodulação com vocês, porque depois que eu comecei a trabalhar com a fotobiomodulação, eu já trabalho com fotobiomodulação há muitos anos, mas depois que eu comecei a trabalhar com ela dentro da sala de cirurgia, as nossas intercorrências diminuíram absurdamente. Necrose, deiscência de cirurgias de mama, né? Então, tudo isso, a recuperação do nosso paciente, a dor do nosso paciente, tudo isso nós conseguimos observar uma diminuição estatística depois que a gente começou a fazer esse atendimento. E aí, quando a gente começa a provar isso a partir dos nossos pacientes, é só uma questão de tempo para os outros profissionais procurarem o nosso trabalho também. Porque qual é o profissional que não quer estar à frente do seu tempo, entregando o melhor resultado e, mais do que isso, diminuindo a dor de cabeça da complicação, que é o que os médicos buscam. Hoje, se você chegar para se apresentar para um médico e você dizer que consegue reduzir o índice de complicação dele, você ganha esse profissional. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter conhecimento, você tem que ter argumentos, você tem que falar de igual para igual, para que eles possam te respeitar como um profissional e te permitir estar lá, dentro da cirurgia com eles. Porque para vocês entrarem dentro de um ambiente de cirurgia, vocês precisam primeiro entender do procedimento que foi realizado. E não só da técnica de abdominoplastia ou da técnica de mastopexia, mas da técnica que foi feita ali, naquele paciente. Como foi o sangramento dele, como o paciente se comportou a nível pressórico, a gente vai falar aqui de ILIB. E o ILIB, ele tem um efeito sistêmico. Então, para eu saber se eu vou usar naquele momento ou não o ILIB no meu paciente, eu preciso ter essa conversa com o anestesista. Eu preciso entender como esse paciente se comportou durante a cirurgia para saber se aquele ILIB é uma opção viável para mim. Tá? Então, tudo isso a gente vai debater hoje e eu espero que vocês gostem, participem e que a gente troque também muita experiência. Tá? Bom, então o que é fotobiomodulação? Fotobiomodulação, de acordo com a NAAUT, é uma forma de terapia de luz que utiliza luz não ionizante, ou seja, que não faz mal às nossas células, incluindo laser, LED, uma banda larga de luz, do espectro visível e invisível. Então, quando a gente fala de luz vermelha, é visível, infravermelho é invisível, tá? É um processo não térmico, e aqui eu abro um parêntese, tá, gente? A fotobiomodulação, o laser de baixa potência, que é o que a gente usa, ele não é térmico. Mas se você não entender dos parâmetros dele, você pode sim levar a uma ação térmica. Eu vejo muita queimadura de auréola, que eu trabalho muito com pós-parto, daquelas profissionais que vão trabalhar fissura, porque pegam um laser de alta potência com a área de feixe bem pequenininha e emite muita energia. Aí você tem efeito térmico, o paciente diz, está ardendo. E aí a gente tem um efeito térmico e queima a paciente. Por isso que hoje eu vou falar de parâmetros com vocês. Porque se vocês querem reproduzir doses de artigo, dose é tudo. Se vocês querem reproduzir dose, vocês vão ter que entender dos parâmetros. E vocês vão ver que é muito simples, mas que a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça para a gente entregar o resultado certeiro. Porque senão você está só fazendo... O laser, ele estimula e inibe.
Não é verdade? Por isso que a gente está falando de fotobiomodulação. Ele estimula e inibe. Quando é que eu estou estimulando, quando é que eu estou inibindo? Se eu não entender de dose, eu posso estar querendo estimular e estar inibindo. E em cirurgia plástica em específico, nós temos um artigo recente que fala que a luz vermelha, que é a que a gente mais utiliza, ela estimula a bactéria. E aí? Será? Se eu tiver ali, de repente, um tecido que já sofreu uma infecção, uma proliferação de bactéria hospitalar, se eu fizesse laser, eu posso piorar isso aí? O que eu posso tomar de cuidado para que isso não aconteça? Tá bom? Então, envolve cromóforos, e a gente vai ver que cromóforos é onde a gente quer atuar. Então, a gente tem que entender qual é o cromóforo que a gente está buscando. O cromóforo, gente, é aquele que faz assim, ó, vem luz. Vem luz. Então, para eu entender para onde eu quero botar aquela luz azul, eu tenho que entender quem é que chama ela. Quem é que nos meus tecidos está chamando aquela luz? E aí eu vou saber onde é que ele vai atuar, tá? Endógenos, que promove evento fotossfísico e fotoquímico em várias escalas biológicas. E esse processo de fotobiomodulação desencadeia resultados terapêuticos benéficos, incluindo, mas não limitando, o alívio da dor ou da inflamação, a imunomodulação, a promoção da cicatrização de feridas e a regeneração tecidual. Tá? E aí, lembra que eu disse para vocês que o cromóforo é aquele que diz, vem luz? Cada luz tem o seu cromóforo. E algumas têm vários, mas tem mais afinidades por alguns. Então, quando eu vejo o meu espectro eletromagnético, o meu espectro de luz, na realidade, eu vejo que eu tenho a luz violeta, a luz azul, a luz verde, a luz amarela, a luz laranja, tá? E isso me dá um comprimento de onda. Quem vai me dizer qual é a cor da minha luz é o comprimento de onda. Então, se eu chegar lá no artigo e eu ler assim, comprimento de onda de 750 nanômetros. Qual é esse laser? Qual é? Infravermelho. Se eu chegar a comprimento de 450 nanômetros, eu estou falando de quem? Do azul, tá? E aí, dependendo deles, eu tenho alguns fotorreceptores, que são aqueles que dizem, vem laser. Quando eu estou diante do sangue, olha quem é que vem laser. O azul, o verde, o vermelho. Quando eu estou diante do pigmento, olha quem vem, o vermelho. Quando eu estou diante das porfirinas que estão nas bactérias, olha quem vem, o azul. E aí, por isso que o azul é extremamente bactericida, porque ele tem, as porfirinas são atraídas por ele, tá? E o citocromo C oxidase, que é o nosso artista principal, ele está ali também no vermelho, no azul e outras fontes de luz. Por que o citocromo C oxidase? Eu vou falar um pouquinho mais dele, mas cola esse nome aí na cabeça de vocês, citocromo C oxidase, tá? E aí o comprimento de onda, ele me diz outra coisa, além da cor, né? Ele vai me dizer o quê? Que quanto maior é o comprimento de onda, maior é a penetração nos meus tecidos e determina o tecido que a gente quer atingir. Então, se eu olho uma luz vermelha, que eu descobri que ela era vermelha, porque ela estava aqui, ó, entre 620 a 750 nanômetros, e eu olho uma luz azul, que ela estava aqui, ó, em 450 a 495 nanômetros, quem vai ser mais profundo? A luz azul ou a luz vermelha? Se quanto maior o meu comprimento de onda, maior a penetração. Quem vai penetrar mais? Vermelha. Por isso que quando a gente pensa lá em tratamento de gordura, a gente pensa em luz vermelha. Porque como o comprimento de onda dela é maior, ela penetra mais. Por isso que quando a gente quer tratar superfície, bactéria, a gente trabalha com a luz azul, ó. Funciona muito bem. Por quê? Porque o comprimento de onda dela é menor. E aqui o infravermelho, olha aqui, quem penetra mais, infravermelho ou vermelho? Quem? Infravermelho. Então, o infravermelho, por ter um comprimento de onda maior, ele penetra um pouco mais. Então, vamos pensar na cirurgia plástica. Onde é que eu quero atuar na cirurgia plástica? Eu quero atuar mais superficial ou mais profundo? Profundo, tá? Mas não tão profundo. E aí, muitas vezes, a gente pode também ter uma ação mais superficial. Então, eu tenho algumas formas de entregar essa luz. Eu posso entregar o laser vermelho, eu posso entregar o LED vermelho,
E eu posso entregar tudo isso em forma de várias combinações ao mesmo tempo. Eu posso entregar em forma de cluster, que é como se eu tivesse vários lasers vermelhos, ou vários LEDs vermelhos, ou LEDs com laser vermelho misturado na mesma ponteira. Então, quando eu tenho uma ponteira que me entrega um conjunto dessas duas cores, eu tenho o que a gente chama de cluster. Tá? Então, o cluster é como se fosse a nossa radiofrequência multipolar. Tá? Então, o cluster, eu posso entregar vários LEDs, vários lasers, ou as duas coisas combinadas. Tá bom? E aí, gente, qual é a diferença do LED para o laser? Alguém sabe me dizer? Tem diferença? Se eu fizer um laser vermelho, é a mesma coisa de fazer um LED vermelho? Fisicamente existe uma diferença. Né? Quando eu falo em laser, eu estou falando de uma luz coerente. Vocês estão vendo esses soldadinhos? É como se fosse o desfile dos soldadinhos. Está todo mundo organizadinho ali, marchando em fila, todo mundo com a mesma roupa, padronizado, está todo mundo bonitinho ali, para entrar naquele desfile. Quando eu falo do LED, eu estou falando de uma luz não coerente. E eu gosto de associar com a micareta. Está todo mundo de abadá. Né? Todo mundo de abadá, naquele bloco. Está todo mundo dançando a mesma música. Mas está todo mundo fazendo diferença de local. Então, é mais ou menos isso a diferença do LED para o laser. O laser é coerente, o laser tem, muitas vezes, alta densidade, e o LED é desorganizado. Mas, como diz a Tina Caru, que é a mãe da fotobiomodulação, ela diz assim, luz é luz. Então, se eu tenho o mesmo comprimento de onda, se eu tenho atração pelo mesmo fotorreceptor, cromóforo, quando a luz entra nos tecidos, ela perde a coerência. Então, independente dela vir de um LED ou de um laser, ela atingiu o tecido-alvo, ela vai desencadear o efeito da luz. Então, luz é luz. Por isso que hoje o LED vem ganhando muito terreno no mercado, porque ele entrega os mesmos efeitos fotofísicos e fotoquímicos, ele é uma tecnologia mais barata, por isso a gente consegue fazer cluster, e para a gente cluster é muito interessante, porque a gente trabalha com grandes áreas. Numa cirurgia de abdominoplastia, por exemplo, gente, o anestesista só sai da sala quando a gente termina o nosso trabalho. Vocês acham que ele fica ali esperando, achando ótimo? Porque ele podia estubar a paciente, ele podia já mandar a paciente para SR, mas não. Está lá, gente, ó, fazendo laser, fazendo taping. Então, quando eu peguei o Fluence Max, quando eu fui comprar o meu Fluence Max, eu falei demais, não foi a linha. A linha eu quero velocidade. Eu preciso de velocidade, eu quero entregar a dose, porque eu também não quero só fingir que eu estou fazendo laser. Mas eu quero velocidade. Os meus anestesistas ficam assim, aí quanto tempo vai demorar? Né? E ele também ganha por hora. É justo? Então, eu quero velocidade. Foi isso que me fez ficar apaixonada pelo Fluence Max. Porque ele é rápido e ele é eficiente. E eu vou mostrar para vocês hoje como é que vocês vão saber se um equipamento é bom mesmo. Porque a gente precisa entender para comprar. Porque senão, gente, eu tenho 5 equipamentos de laser, 5, que eu não uso. Aí o meu 6º eu uso, porque eu aprendi a comprar. Eu apanhei na prática. O primeiro que eu comprei, achando que eu estava abafando, é uma caneta, porque era portátil, para eu levar para o centro cirúrgico. Eu usei pouquíssimo. Eu demorava, imagina, uma cicatriz de abdominoplastia daqui para cá, quanto tempo que eu demorava. E aí o meu anestesista ficava, vou poder te esperar hoje não, ó. E eu, ai meu Deus, eu quero fazer. Aí eu diminuía a dose para ir rápido. E aí, o que eu estava fazendo? Né? Nada. Muito bem. Então, laser e LED, os dois conseguem desenvolver efeitos fotofísicos e fotoquímicos. A diferença está na forma que a gente entrega essa luz. Mas, como diz Tina Caru, a mãe da fotobiomodulação, laser é laser. Ou luz é luz. Entrou nos tecidos, todos perdem a coerência. E todos desencadeiam, se na dose correta, os mesmos efeitos. E se no mesmo comprimento de onda. Tá? Muito bem. E aí, a gente tem, só para esclarecer para vocês, os lasers de baixa potência e os lasers de alta potência. Tá? Nós trabalhamos com os lasers de baixa potência. Mas por ser baixa potência, não significa dizer que ele é ruim. Não, ele é muito bom para aquilo que a gente propõe. Quando eu pego um laser de baixa potência, significa dizer que ele está até
500 miliwatts. Então, se você pega por ponto, tá, gente? Por ponto. Então, se você pega um laser e ele tem lá uma etiquetinha amarela, que eu vou mostrar para vocês, e ele diz que é de 500 miliwatts. Ele é um de baixa potência. Se ele tem 180 miliwatts, ele é um de baixa potência. Tá? Se ele tem uma dose por ponto até 500 miliwatts, ele é um de baixa potência. Mas onde é que a gente erra? Porque às vezes a gente tem um cluster. Aí cada ponto daquele tem 500 miliwatts. Aí quando você olha lá no equipamento, meu Deus, ele entrega 1.500, ele não é mais um de baixa potência. Mas a dose total daquele cluster é essa. Mas a potência, né, total daquele cluster é essa. Mas por ponto, ele entrega até 500 miliwatts. Então, ele é um laser ou um LED de baixa potência. Tá? E aí, para eu entender o mecanismo de ação do laser, eu preciso entender de um mecanismo muito simples. Todos eles ativam um negócio chamado citocromo C oxidase. Esse citocromo C oxidase faz parte da respiração celular, ele está lá na mitocôndria. Então, quando eu ativo o citocromo C oxidase, eu ativo ele principalmente pelo infravermelho e pelo vermelho, tá? Eu consigo ativar toda a cadeia de produção de energia da minha célula. Então, por que a gente fala que o laser faz fotobiomodulação? Se eu jogo o meu laser no meu fibroblasto, não quer dizer que ele vai produzir mais colágeno. Significa que ele vai atuar na melhor performance. Então, por isso que eu modulo a atividade celular. Então, se eu tenho um fibroblasto que está ali danificado, que está com baixa produção, aquele fibroblasto que está cansado, e eu jogo uma dose de laser nele, eu ativo a unidade funcional e respiratória dele. E melhoro toda a cadeia de produção. Então, por isso que eu modulo aquele processo. E não estimulo aquele processo. Acabo estimulando. Porque se ele está com algum déficit e eu modulo o processo, eu estimulo ele a produzir. Por isso que o termo mais correto e apropriado para trabalhar com fotobiomodulação é modulação. Tá? Então, o que eu tenho que estar atenta é no que eu quero melhorar. Por exemplo, se eu pego um melanócito e estimulo ele modulo ele com laser, não quer dizer que ele vai produzir mais melanina. Quer dizer que ele vai normalizar a sua função. Entenderam a diferença? Então, essa é a base do laser. Quando eu entendo a base da fotobiomodulação, fica muito fácil para mim entender que, dependendo da dose, ou eu modulo ou eu inibo. E se eu estou modulando, eu estou fazendo aquelas estruturas responderem em melhor performance. Quando eu tenho um processo de lesão, por exemplo, eu tenho uma instabilidade elétrica das células, eu tenho um dano celular, e aí, se eu modulo aquele processo inflamatório, eu interfiro em todas as fases seguintes. Um exemplo claro, vamos imaginar que eu joguei uma bomba aqui nesse auditório. Quando eu jogo uma bomba nesse auditório, que é mais ou menos o que acontece no nosso procedimento cirúrgico, é uma bomba no corpo do paciente, imagina aquelas cânulas de lipo, corta para lá, tira para lá, puxa tecido. Aí, o que acontece? Corta-se a minha inervação, corta-se a minha energia. Depois os canos se rompem, derrama água para tudo que é canto, não é verdade? Em seguida, caem essas paredes. E eu consigo construir alguma coisa se eu não limpar essa bagunça aqui? Não. Então, por isso que a gente tem a fase inflamatória inicial. A fase inflamatória, ela tenta controlar a bagunça. E aí, nessa fase inflamatória, vem um monte de gente, saudadinhos, para tentar organizar e controlar essa bagunça. E eu vou dar destaque especial aos macrófagos. Os macrófagos, eles são como se fossem aqueles soldados que vai limpar tudo isso que aconteceu aqui. Se eu tiver muito macrófago, se a minha inflamação for muito intensa, se eu tiver muita coisa para resolver, vai vir muito. Só que o macrófago são as mesmas células que na fase seguinte de proliferação vão produzir os fibroblastos, que vai produzir o colágeno, a elastina. E aí, gente, se eu tiver muito, eu vou produzir muito na seguinte. E eu vou ter muitas desordens de cicatrização. Fibrose, aderência, cicatrizes hipertróficas, tá? Então, por isso que modular essa fase inflamatória inicial é muito importante. E hoje, para buscar isso aí, a gente usa o taping, a gente usa o laser. E por que tem que ser logo depois da explosão? Porque vocês já viram um paciente de cirurgia plástica assim que termina a cirurgia e 24 horas depois?
Viram? Às vezes nem terminou a cirurgia, a explosão já abalou todos os territórios. Já está toda roxa, já está toda inchada, já está toda disforme. Imagina 24 horas depois. Então, por isso que tem que ser imediatamente após o trauma. Para a gente controlar a bagunça. Porque quanto menos bagunça, a gente interfere menos na fase seguinte. Os artigos mostram que quanto maior a inflamação, mais as desordens que a gente consegue encontrar nas outras fases do processo de reparo. Então, se a gente modula aqui, se a gente controla aqui, se a gente segura aqui, se a gente conduz aqui, por isso que é modulação, melhor as outras fases se acontecem, tá? E uma coisa muito importante, tá? A gente também previne muitas complicações. Por exemplo, quando a gente vai numa cirurgia de abdominoplastia, que a gente percebe um retalho mais isquêmico, lá, porque a gente percebe lá, tá? A gente consegue melhorar aquilo dali, sem precisar o médico abrir novamente, ter que achar perfurante. A gente faz um laser bem feito naquele retalho, a gente equilibra as forças de tensão naquele local, a gente orienta o paciente depois do posicionamento para que ele prejudique menos aquela circulação na área de retalho. E a gente salva um monte de necrose nessa brincadeira, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas as necroses estão em evidência. Né? Porque surgiram recentemente muitas técnicas novas. Os médicos estão ficando mais audazes, mais agressivos, estão usando coisa que eles não usavam. Não usavam jato de cirurgião plástico, usando jato de plasma, radiofrequência. Vocês viam isso antes? Não. É novo para eles. Para a gente não, mas para eles é novo. Então, a gente que está aqui para orientar também a nossa equipe, conduzir para que o nosso cirurgião tenha o melhor resultado. Por isso que é importante esse diálogo também, de você checar como foi a cirurgia. O paciente sangrou muito, uma das coisas que tem sobre o laser é dizer que faz vasodilatação, porque libera óxido nítrico. Então, se o paciente sangrou muito, ele vai sangrar mais. Será? A doutora Patrícia fez recentemente um trabalho com o ILIB que mostra que melhora muito os níveis hemodinâmicos do paciente. Eu vou mostrar ele para vocês. E aí, será? Agora, eu vou fazer um ILIB sabendo que o paciente está sangrando muito durante a cirurgia? Como é que está essa paciente, doutor? Nossa, está sangrando demais. A gente chama babando. Vocês já ouviram falar isso? O paciente está babando demais. Babando quer dizer que ela está sangrando, está difícil de cauterizar os vasos. Aí eu vou pegar e fazer um ILIB na paciente? Se eu não sei ainda se aquilo aumenta o sangramento ou não? Não. O paciente está bem, pressão ok? Tranquila? Posso fazer um ILIB? Porque, gente, se eu pensar, o efeito é modulador. Por mais que ele libere óxido nítrico, o efeito é modulador. Mas ali a gente tem uma situação totalmente diferente. E a gente tem que sempre estar naquela balancinha do risco-benefício para o nosso paciente. Tá? Muito bem. Então, além da ativação do citrocromo C oxidase, tem outros dois fatores que surgiram depois dessa base da doutora Tina Caru, que é a descoberta da ativação da SOD, que é a enzima superóxido dismutase, que é um potente antioxidante, e o mecanismo de fotólise, que é a quebra de uma ligação entre o citocromo C oxidase e o óxido nítrico, que vai também liberar aí o óxido nítrico e o citocromo C oxidase para desempenhar a sua função. Citocromo C oxidase melhora a resposta celular, ação mitocondrial, respiração celular. Óxido nítrico, vasodilatação. Então, naquela área isquêmica, não seria super interessante a gente fazer essa vasodilatação? Ok? Além disso, aumenta a produção de ATP, modula os ROS através da ativação da SOD, aumenta o nível de fatores de crescimento, nós já temos artigos mostrando isso, e modula os mediadores inflamatórios e promove vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo. Todos esses benefícios a gente consegue através da fotobiomodulação. Mas para saber se a gente está fazendo bem ou mal, se a gente está inibindo ou modulando, a gente precisa entender dos parâmetros, tá? Então, quando a gente olha para um laser, a gente primeiro olha a potência. A potência vai me dizer se ele é de alta potência ou baixa potência. Quando é que ele é baixa potência? Menor que 500 miliwatts, tá? E aí, a potência é dada em watts. E existe a potência total, que foi aquilo que eu falei para vocês. Lembra? Eu disse que eu posso ter um cluster com vários pontos e o equipamento me entregar a potência total. Tem a energia, que é quem vai me fazer o efeito, que é quem vai ativar realmente para
que vai reproduzir aquele trabalho científico que eu estou buscando. Essa energia é dada em joule, mas eu posso ter também a energia total. Então, quando eu leio um artigo, eu posso saber que foi entregue aí 3 joules por ponto, ou que foi entregue 50 joules no trajeto inteiro. Então, eu preciso saber interpretar isso aí para eu poder reproduzir essa dose. Além disso, eu tenho a densidade de potência. Toda vida que eu ver watts por centímetros quadrados ou alguma coisa por centímetros quadrados, quer dizer que é densidade. A densidade de potência, ou intensidade, é a quantidade de potência por unidade de área. E a densidade de energia é a quantidade de energia por uma densidade de área. E aqui é que entra a grande confusão do laser. É eu saber se aquela dose daquele artigo foi me dada em joule, que é a energia, ou se foi me dada em joule por centímetro quadrado, que é a densidade de energia. Se eu tentar usar isso aqui, se eu tiver um equipamento que eu modulo em joule, mas eu usar a densidade de energia como parâmetro, eu provavelmente vou entregar uma dose muito abaixo do que o que eu preciso, e aí eu não entrego o resultado. Então, por isso que eu preciso entender se aquela dose que eu estou querendo reproduzir, eu vou já dizer de onde é que a gente tira as doses do laser, ela está coerente com a do meu equipamento ou não. Para isso, eu tenho que entender a potência do meu equipamento, a área de radiação do feixe do meu equipamento. E se ele está me dando ali, se ele gradua ali em energia ou densidade de energia. Se ele gradua, se eu olho lá no meu equipamento e ele tem joule, é energia. Se ele tem joule por centímetros quadrados, é densidade de energia. Ok? E aí, a frequência é mais no modo pulsado. Hoje, raramente a gente usa modo pulsado na nossa área, tá? A gente usa muito mais o modo contínuo. Existem alguns lasers de alta potência que a gente pulsa para transformar num de baixa potência, tá? Então, mas na nossa área a gente usa mais modo contínuo. Tempo que vem em segundos. Área de feixe, que é aquela saída do feixe, é outra confusão que a gente faz quando a gente lê artigo. Porque existe a área do feixe e a área tratada. E aí, naquele artigo, foi feito pela área do feixe ou pela área tratada? Por isso que hoje a gente tem uma padronização para escrever artigos científicos de laser. A gente tem que detalhar a área do feixe, a área tratada, a energia, a densidade de energia, porque ficava muito difícil reproduzir dose de artigo, gente. E quem dá dose é a Walt, mas a Walt tem dose para a gente, para intraoperatório, tem dose para a estética? Não, a Walt tem dose para tendinite, para bursite, para dor. E a gente está descobrindo as nossas doses agora. Então, potência, ela vai definir a taxa e a quantidade de energia que é transmitida no tecido. Potência vem em watts ou miliwatts. E aí eu preciso saber se é watts ou miliwatts. Porque quando eu vou calcular, eu tenho que ter em watts, mas a maioria dos artigos me traz em miliwatt. E aí eu tenho que fazer essa transformação. Por exemplo, o meu laser ele tem 40 miliwatts, mas quando eu vou calcular a energia dele, eu preciso que ele esteja em watts. Então, eu preciso fazer essa transformação para poder calcular. Preciso já entender isso melhor. Fica aqui comigo, tá? Emissão contínua. Quanto maior a potência do equipamento, menor é o tempo. Então, por isso que equipamentos com potências altas também é bacana para a gente, porque a gente economiza tempo, tá? Então, lembra que a minha grande dor no centro cirúrgico era o tempo. Então, quando eu tenho um equipamento que me entrega 500 miliwatts, 180 miliwatts, ele tem a ação mais rápida do que o que entrega 40 miliwatts, tá? E o LED e laser, eles são similares. O importante é o ajuste da dose. E aí o conceito joule por centímetros quadrados, que é o conceito de densidade de energia, e o conceito de energia. Então, quando vocês comprarem um equipamento, vocês vão olhar. Primeiro, quando vocês quiserem reproduzir uma dose, a energia, a densidade de energia, a potência do equipamento, a área do feixe e a área que vocês querem atuar. Ficou claro isso? Muito bem. Equipamentos fornecem a potência, nós precisamos definir qual energia nós queremos entregar. Então, se eu tenho lá um artigo que me diz que eu uso no intraoperatório 1 joule por centímetro quadrado, eu quero entregar 1 joule por centímetro quadrado. Mas o meu equipamento gradua em joule. Eu vou precisar calcular para saber quanto que aquele 1 joule por centímetro quadrado representa no meu equipamento. Tá? E aí, por isso eu tenho
depois tem os dois cálculos para vocês. Eu tenho esse cálculo. Energia é igual a potência vezes o tempo. E aí, se eu quiser reproduzir essa dose, se eu quiser saber quanto é energia, eu vou pegar a potência do meu equipamento, que vai estar em watts. Se tiver em miliwatts, eu tenho que transformar para watts. E vou multiplicar pelo tempo. E aí, eu vou saber o quanto de energia eu estou entregando para o meu paciente. Tá? E aí, a confusão é energia ou densidade de energia. Tá? Vamos lá ver. Um exemplo. Quando eu tenho densidade de energia ou fluência, que é joule por centímetros quadrados, eu tenho a quantidade de energia depositada em uma determinada área. E o cálculo é esse. Densidade de energia é igual a energia joule pela área do feixe. Então, se eu tiver 2 desses dados, eu já consigo calcular. Concordam comigo? Então, vamos lá. O meu equipamento, eu quero saber a energia. Mas ali tem densidade de energia na dose que eu quero entregar. Eu vi lá no artigo que a dose era 3 joules por centímetro quadrados. Está aqui, densidade de energia. Mas o meu equipamento, ele entrega em energia. Vamos descobrir quanto é a energia? Qual é a área do feixe do meu equipamento? X. Aí eu vou calcular. Lembrando que energia é potência vezes o tempo. Vai ficar fácil, porque eu vou dar exemplo para vocês. Tá? Então, vamos dar esse exemplo. Ó, meu equipamento tem 40 miliwatts. Tá? Eu peguei 40 miliwatts e transformei em watts. Ficou 0,04 watts. Multipliquei por 10 segundos, que foi o tempo, e aí dividi pela área do feixe. Aí deu 0,2 joules por centímetros quadrados. Olha como dá a diferença. Eu tenho outro equipamento que me entrega os mesmos 40 miliwatts, que dá 0,4 watts, multiplicando por 10 segundos, só que a área de feixe ó, é 0,1. Olha quanto é que eu entreguei, 4 joules. Então, só porque eu tenho área de feixe diferentes de um equipamento para o outro, eu entreguei energia totalmente diferente. E aí, se eu quiser estar entregando uma energia aí de 1 joules, eu entrego ó, muito mais quando eu não sei qual é o equipamento que eu estou utilizando. Então, quem tem laser hoje vai aprender, vai abrir o laser hoje, vai pegar a potência, a área de feixe, vai pegar todas essas informações para quando for reproduzir uma dose. Tá? Então, olha aqui. Energia é o que realmente produz o efeito do laser. Se você tem um laser na sua casa que entrega densidade de energia, que entrega joule por centímetro quadrado, você vai ter que criar essa tabelinha aqui, ó, nele. Senão você não vai entregar a dose correta. Você vai fazer uma tabela, igual essa tabela que está aqui embaixo. E você vai dizer, quando eu quiser entregar 1 joule, quanto é que eu vou ter que usar no meu equipamento? Quando eu entregar 2 joules, quanto é que eu vou ter que usar no meu equipamento? Quando eu quiser entregar 3 joules, quanto é que eu vou entregar no meu equipamento? Então, vem aqui, ó, tempo, que a gente gradua pelo tempo. Quando você tem equipamento que vem joule por centímetros quadrados, você não consegue mais mexer nisso aí. Você vai mexer em quem? No tempo. Então, vamos supor que o seu equipamento tem joules por centímetros quadrados. Você quer entregar 1 joule. Aí, você fez o cálculo, ó. 1 joule, tempo, é igual a energia, que eu não sei, ou melhor, sei, é 1, que foi a que eu escolhi. Foi 1 joules que eu quero entregar, dividido pela potência. Se ele é 40 miliwatts, eu vou ter que transformar em watts. Então, eu vou dividir 1 por 0,04. Isso vai dar, ó, 25 segundos. Cadê? 25 segundos. Tá? Vai dar 25 segundos. E aí, eu vou lá no meu equipamento e subo até 25 segundos. Quando eu subo até 25 segundos, eu vou ver que para eu entregar 1 joule de energia no meu equipamento, ele está em 8 joules por centímetros quadrados. Ficou claro isso? Então, se vocês têm equipamentos de vocês que entregam densidade de energia, vocês vão ter que saber o quanto de energia vocês estão entregando. Então, vocês vão ter que fazer essa tabelinha aqui. 1 joule, 2 joules, 3 joules, 4 joules. No meu equipamento que entrega densidade de energia, quanto que eu vou ter que usar de verdade de densidade de energia para entregar aquela dose? Nesse equipamento aqui, de 40 miliwatts, eu teria que usar 8 joules para chegar numa dose, na realidade, entregar uma energia de 1 joule. Vocês estão vendo isso? Então, se vocês têm um equipamento de laser e vocês não sabem disso,
Vocês estão entregando resultado por causa disso, tá? Na HTM, vocês não vão ter esse problema, porque o laser ele entrega em joules. Ele mostra os dois. Vocês podem escolher olhar o artigo, é bem fácil, vocês não vão precisar calcular. E aí vocês vão só escolher ali o que vocês vão usar, né? HTM facilita a nossa vida, né? Muito bem. E aí, gente, qual a janela terapêutica que a gente costuma usar? De 2 a 8 joules. O ideal é que a nossa dose seja progressiva. Então, vamos lá. Escolhi 2 joules aí para começar um processo de cicatrização. O paciente fez uma sessão, respondeu bem, posso continuar com meus 2 joules. Fiz uma sessão, de uma sessão para outra, não vi resposta daquela ferida, aí eu aumento a dose. Aumenta a energia, porque ela ainda não respondeu. Laser é para ver diferença de uma sessão para outra, luz é para ver diferença de uma sessão para outra. Se você não viu, vai aumentando a dose progressivamente, não é de 1 para 8 não, gente. Por quê? Porque senão eu posso inibir também o processo. Tá? Então, vai aumentando progressivamente. Hoje, a literatura prega a emissão contínua, tá? E prega também a aplicação intervalada. Então, vocês podem usar o laser de forma intervalada, dose progressiva se necessário, porque se estiver respondendo bem, vocês podem manter a dose, tá? E observando sempre a questão de densidade de energia e energia fazendo o cálculo. Quem é que dá esses parâmetros para a gente? A Avalt, tá? É aqui na Associação Norte-Americana de Laser que a gente recebe os parâmetros, tá? Mas os artigos trazem muitos parâmetros também. Isso aqui tem fácil no site deles, tá bom? A literatura também traz, ó. Esse artigo, por exemplo, ele trouxe aqui, ó, a dose por ponto, a dose total que você pode usar, por exemplo, numa lesão muscular, na tendinopatia, em feridas abertas, ó, que é onde a gente atua muito, feridas abertas, tá? Então, a gente pode trabalhar com essa dose padrão. Nós também temos dose dadas por alguns profissionais, alguns escritores, alguns pesquisadores, que falam sempre de estimulação com dose adequada, inibição com dose elevada, é por isso que a gente fala de bactéria, a gente usa doses mais elevadas, que a gente quer inibir bactéria, né? Quando a gente quer efeito analgésico de 2 a 4, anti-inflamatório de 1 a 3, aqui está densidade de energia, tá? Presta atenção, vocês não vão esquecer mais disso. Olha sempre se ele está falando de energia ou densidade de energia, porque se você misturar as duas coisas, você não entrega a dose adequada, tá? E aí, olha aqui o que esse artigo traz para a gente. Ele traz para a gente que a maioria dos protocolos não dão certo porque não se sabe entregar a dose correta. Por isso que vocês precisam entender de dose. Vocês vão levar esse cálculozinho para casa hoje, vocês vão fazer no equipamento de vocês. Porque a maioria não acontece, porque os parâmetros não são adequados e aí a gente não tem uma resposta terapêutica, tá? E esse artigo é agora de 2019. Coisas importantes da aplicação do laser. Aplicação perpendicular e encostada no tecido. Hoje, todos, Richard, todas as pessoas que estudam e que se dedicam à fotobiomodulação falam disso. Encostado no tecido. Como é que eu encosto no tecido de uma paciente operada? Vai melar todo de sangue. Como é que eu encosto? Alguém sabe? Plástico filme. Coloco o plástico filme esticadinho para não perder a coerência da luz, tá? Realizo sempre a asepsia, tá, gente? Eu sempre faço asepsia com clorexidina alcoólica em todo o meu equipamento, todo, no touch, atrás. Ai, Olga, vai danificar o meu equipamento. Não quero saber, eu não quero infectar o meu paciente, eu compro outro, né? Mas eu banho ele todo de clorexidina alcoólica antes, claro, com cuidado, né? Também faço isso quando eu coloco plástico filme, faço novamente a clorexidina no plástico filme, tá? Eu tomo cuidado, porque se você inclina a ponteira, você vai fazer com que a luz possa refletir, tá? E eu sempre foco, né? Se for placa, eu coloco o mais perto possível. Porque eu coloquei isso aqui? Porque a gente tem os lasers em placa, né? Então, a gente coloca sempre o mais perto possível, se não puder fazer esse contato, tá? Uso aplicação pontual, e aí é outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção. Às vezes, eu tenho um cluster desse tamanho, mas eu estou usando um laser vermelho que está só aqui no meio dele.
Aí eu estou achando que eu estou pegando aquela área toda do cluster, mas na realidade eu estou pegando só aquele pedacinho. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com sobreposição de doses, mas eu tenho que também entender quais são os pontos que eu estou irradiando realmente. Saber se eu quero uma ação superficial ou profunda, qual é o meu tecido-alvo, qual é o meu cromóforo-alvo, prestar atenção no meu comprimento de onda, dos espaços entre os pontos, da limpeza da área irradiada. Sabe outra coisa que a gente tem, gente? Sangue na cirurgia. Ponto. Ponto. Já pensou se meu médico faz lá, dá um ponto no meu paciente com fio roxo? Aí eu vou lá em cima da sutura e faço uma irradiação. Então, tudo isso eu preciso prestar atenção. É uma das coisas que eu pergunto, qual foi o fio que usou, doutor? Qual era a cor dele? Porque, por exemplo, o nalho, tem ele roxo, preto e transparente. Qual foi o nalho que você usou? Tá? Para saber se eu vou colocar ali em cima ou só ao redor. Embora, gente, ali o paciente está dormindo, ele não vai dizer para a gente se está aquecendo ou não. Tá? Então, preste atenção nisso aí. Não marcar a área com caneta escura e usar óculos de proteção. O óculos de proteção é o que a gente mais fura, né? Na cirurgia. Esqueceu o óculos, pega aí, moço, meu óculos, bote aqui no meu rosto. Mas é importante, tá, gente? Tem que usar o óculos de proteção. Os efeitos clínicos da fotobiomodulação dependem da correta indicação do comprimento de onda, qual é o cromóforo que a gente vai atingir, bem como a adoção de protocolos de radiação adequado, qual é a energia, como é que a gente vai fazer essa aplicação, incluir na dose e a forma de entrega de energia e frequência do tratamento, tá? E aí, a escolha errada de parâmetros pode resultar em uma eficiência reduzida ou resultado negativo. Muitos dos resultados publicados sobre o laser incluem resultados negativos porque simplesmente não escolhem dose adequada. Então, tem um monte de artigo que a gente lê, laser estimula a produção de bactéria, aí você vai ler dose errada, tá? Então, tudo isso a gente precisa entender para a gente não ser ludibriado, para a gente agir de uma forma muito clara e muito segura quando a gente trabalha com tecnologia, tá? E aí, olha aqui, ó, o LED transcraniano de 950 nanômetros utilizado como terapia de fotobiomodulação melhora a atividade cerebral e pode diminuir a ansiedade e depressão. Por que eu trouxe isso para vocês, gente? Porque hoje se fala muito da terapia por ILIB, né? E aí se fala que não tem estudo. Se vocês procurarem, não apenas na artéria radial, mas na sublingual, transcraniano, vocês vão achar um monte de efeito sistêmico do laser por essas vias, tá? Inclusive em ansiedade, Parkinson, depressão. E quem aí já viu um paciente pós-operado? Ele é estressado, ele é ansioso, ele está depressivo? Muito, tá? Muito. Todos os meus pacientes de pós-operatório fazem a sessão com o ILIBzinho ligado aqui do lado, ó. Por quê? Porque está todo mundo, principalmente no início, está estressado, está com dor, está sem dormir. Existem muitos artigos do ILIB, né, mostrando que ele melhora a qualidade do sono. E aí seria uma boa opção para esses pacientes, com certeza. Vai fazer eles dormir? Não, gente, porque eles estão sem dormir por causa da dor, por causa do trauma. Mas pode melhorar a qualidade do pouco que eles dormem, tá? E aí, olha aqui, o ILIB ele começou, por que as pessoas criticam muito o laser? Porque ele começou com a irradiação de hélio neônio dentro do vaso, tá? E aí, hoje, a gente não faz isso. A gente faz isso? Não, a gente usa o ILIB modificado, que é aqui, o transcutâneo, né? E aí, eles usavam laser de baixa intensidade, de comprimento de onda de 660 nanômetros sobre a artéria radial e tinha uma ação sistêmica. Qual era a ação que ele trazia para a gente? Melhora da oxigenação do sangue, promovendo efeito anti-inflamatório, imunocorretivo, aumento de ATP e antitóxico. Só que nós usamos o ILIB modificado, tá? E o ILIB modificado, ele já tem também algumas publicações, que é o transcutâneo, principalmente nas afecções cerebrais. A gente tem publicações dele nos pacientes oncológicos, onde estão fazendo quimioterapia. Então, não pode usar laser em paciente oncológico, só o que tem é publicação em paciente oncológico. Tá? Diminuindo a constipação, melhorando a diarreia, aumentando a hemoglobina, plaqueta, neutrófilos, imunomodulador, só o que tem em paciente oncológico. O ILIB modificado, ó, que a gente trabalha na ansiedade, na dor, no controle em pacientes com odontológicos, muita coisa também na área dos dentistas, redução dos níveis de pressão arterial e da pressão arterial diastólica em ratos, tá?
Aqui eu vou fazer uma observação, porque os estudos que a doutora Patrícia desenvolveu agora, em pós-cirurgia plástica, mostrou o contrário. Aqui, ele fala na redução da pressão arterial. Mas na cirurgia plástica, olha que interessante, os nossos pacientes no pós-operatório, eles têm a pressão baixa, por conta da perda de sangue, de eletrólitos. Só que os pacientes do estudo dela que usaram o ILIB modificado, aumentaram a pressão, ou seja, buscaram a normalidade dos níveis pressóricos, enquanto os que não utilizaram, continuaram com pressão baixa ou caíram ainda mais a pressão. E aí, o que faz a gente manter o paciente no UTI pós-cirurgia plástica? O que é? Alguém sabe? Pressão baixa, sonolência, instabilidade hemodinâmica. Se eu tenho um negócio que faz com que eu normalize a minha estabilidade hemodinâmica, olha que coisa maravilhosa. Recentemente, a gente teve uma paciente que ficou na UTI porque a pressão não subia. E ela estava na UTI, acordada, conversando, super feliz, doida para sair da UTI, pagando o dobro do hospital, achando ruim, né? E aí a gente entra na UTI, faz o ILIB. Ela passou 2 dias na UTI, a pressão não subiu. A gente fez um protocolo de artigo que fica 8 horas com o ILIB. Passei 8 horas sem o meu ILIB. Ficou com ela, fazia 1 hora, ou fazia 40 minutos, parava 1 hora, fazia 40 minutos, parava 1 hora, fazia um artigo que eu achei. No dia seguinte, ela saiu da UTI. Baixaram a nora no mesmo dia e no outro dia ela saiu. Coincidência? Eu acho que não. Mas estudos precisam ser feitos para isso, né? E aí, gente, olha aqui o estudo da doutora Patrícia. O que foi que ela fez? Ela testou um grupo, colocou o ILIB 24 horas após a abdominoplastia e lipoaspiração, tá? E no outro grupo, ela só usou o ILIB modificado com 3 dias. E aí ela pegou 48 voluntárias de 30 a 50 anos que fizeram lipo com abdômen e fez o uso diário de 7 dias direto e depois passou a usar 3 vezes por semana até completar 21 dias. Entenderam o que foi que ela fez? Perfeito. E aí ela observou pressão, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, avaliou o sono através de questionário, viu a escala de dor, avaliou a fibrose e avaliou a ansiedade. E olha o que ela encontrou. Primeiro, que a redução que houve, peso e IMC não mudou nada. Era de se esperar, né? Segundo, que houve redução da frequência cardíaca de repouso, tanto no grupo que começou a usar 24 horas depois, como no grupo que usou com 3 dias depois. Depois, ela observou que houve um aumento da pressão sistólica e da diastólica apenas no grupo que usou 24 horas. E que não houve diferença em relação à dor nos grupos, não houve diferença em relação ao sono, e que o uso do ILIB pode ter interferido nos processos ligados à técnica de condução de pós, de fibrose, mas que não tem como afirmar isso. Se a pessoa produziu mais fibrose ou produziu menos fibrose por causa dele. Precisaríamos de outras análises para ver isso aí. E que não houve diferença em relação à ansiedade. Porque, gente, a paciente no pós-operatório, é difícil a gente medir sono, ansiedade, tá bom? Mas só na questão dos parâmetros hemodinâmicos já foi um ganho muito grande para a gente. Mas ela começou com 24 horas. Por quê? Porque ela ficou com medo de fazer no intraoperatório por conta da repercussão hemodinâmica dentro da cirurgia. Eu faço no intraoperatório quando eu acho importante. E quando é que eu acho importante, gente? Eu avalio o meu paciente, monitoro o meu paciente junto com o meu anestesista. Vale a pena para esse paciente? A pressão dele está baixa, o paciente está sangrando muito, né? Como é que esse paciente está se comportando? O paciente está super tranquilo, cirurgia ótima, tudo bem? Eu faço. O paciente está sangrando muito? Eu não faço. O paciente não está sangrando muito, mas a pressão está baixa? Eu faço. Tá? Então, para mim, vale super a pena e para os nossos pacientes funcionam super bem, tá bom? E aí esse é um dos artigos que eu me baseio para fazer essa aplicação no intraoperatório, tá? É um artigo que publicou na cesárea, no transoperatório de cesárea. Ele utilizou o laser, o infravermelho e o vermelho, tá? Ele colocou as especificações, ó, 808 nanômetro a uma potência de 200 miliwatts. Qual é esse aqui? Infravermelho. 650 nanômetros a 100 miliwatts, esse aqui é o vermelho, tá?
E aí ele fazia da seguinte forma. Ele usou 1 joule por centímetros quadrados, que é densidade de energia, lembra? Densidade de energia, joule por centímetros quadrados, por 10 segundos, tá? Do laser vermelho, isso na sutura, no corte. No corte, ele usou 1 joule por centímetros quadrados por 10 segundos de vermelho e 2 joules por centímetros quadrados por 10 segundos de vermelho, no corte, tá? E aí, quando ele foi para o tecido circundante, que ele fez ao redor, ele utilizou já doses diferentes, tá? Então, na sutura, se eu for levar em consideração o meu equipamento, que é o Fluence Max, eu vou ter que calcular. Porque se eu quero entregar em energia, eu vou ter que saber o quanto que é. Eu repeti o cálculo aqui para vocês, só para vocês não esquecerem nunca mais. Então, eu quero entregar do vermelho 1 joule por centímetros quadrados. Eu quero entregar, ó, o meu equipamento tem 658 nanômetros, ele tem uma potência de 180 miliwatts, que já é diferente da potência do outro, porque o outro era de 100 miliwatts, tá? Lembra que era de 100 miliwatts? Vou voltar, ó. O do artigo é de 100 miliwatts, o meu é de 180 miliwatts. Então, eu quero entregar 1 joule, eu pego a energia, que eu quero descobrir o que é, e eu vou dividir pelo meu, ó, pela minha área de feixe. Olha aqui o meu equipamento, ó. O meu equipamento de laser tem uma área de feixe de 0,45. Então, eu tenho que saber isso da empresa que me forneceu o equipamento, do manual de instrução ou da empresa. Porque aí, para eu entregar esse 1 joule por centímetros quadrados, eu vou aqui usar no meu equipamento 0,45. Estão entendendo? Só que o meu equipamento não permite usar 0,45, então eu acabo usando 1 joule. Mas quando eu for para o infravermelho, ó, quando eu for entregar 2 joules, eu só entrego 1,2 joules por centímetro quadrado no meu equipamento, tá? Por isso que eu preciso calcular. Onde é que tem as informações? Ó, tudo aqui, ó, gente. Todo equipamento de laser tem uma etiquetinha dessa. E nessa etiquetinha tem todas as informações que vocês precisam para fazer os cálculos, tá? Aqui, o objetivo foi avaliar os efeitos, né, do protocolo de terapia por fotomiomodulação com diodo de luz vermelha em células inflamatórias durante a cicatrização de queimaduras cutâneas do tecido de ratos. E mostrou que o LED vermelho, de acordo com o protocolo utilizado, modula o número de células inflamatórias. Modula o número de células inflamatórias. Tudo que a gente está buscando hoje. Na cicatrização de peles queimadas. Esse outro artigo fala que a fotobiomodulação na cicatrização de feridas e polarização de macrófagos foi investigado e mostrou que o laser infravermelho afeta a polarização do macrófago e melhora a cicatrização. Então, lembra da construção que eu falei para vocês? Nós já temos evidência científica suficiente mostrando essa utilização precoce do infravermelho e vermelho, modulando essa fase inflamatória e repercutindo futuramente em todas as outras fases do processo de reparo, tá? E esse outro aqui fala, ó, também recente, ó, 2021, esse artigo, que os efeitos, eles incluem restauração da função celular, mitigação da inflamação e da dor, aumento da regeneração tecidual, reparo de feridas, redução do estresse oxidativo, imunomodulação, regulação neuronal, proliferação e migração celular acelerada, liberação estimulada de fator de crescimento e promoção de síntese de matriz extracelular. Tudo isso é bom? É ótimo para o nosso paciente que acabou de sofrer um baita trauma que se chama cirurgia plástica. Tá? E como é que eu faço, gente? Eu faço na incisão, no caso de abdominoplastia. E faço na área de descolamento da abdominoplastia. Na mama, eu faço na incisão, dependendo do tipo de fio. E faço nas áreas de manipulação e descolamento. No Renuvium, eu avalio, gente. Tem paciente que você faz o Renuvium que a pele já prega. Essa eu faço laser. O que vocês acham? Eu ainda não arrisco. Mas naquela que ele faz e fica lá aquele bicho molão, cheio de gás, aí eu faço, tá? Então, aqui, ó. Acho que tem que aumentar, né, aí, um pouquinho. Aqui é uma aplicação, tá? Posso?
Já preparamos previamente o laser, limpei Tá com com clorex de plástico. alcoólica todo o equipamento e agora também coloquei uma cobertura de plástico filme sem cobrir a ventilação do laser e também passei a clorexidina por cima da cobertura. Área de descolamento, ó. Buscando aqui Primeiro eu faço um efeito azul, mais por quê? bactericida. Ação mais bactericida, tá? Se eu quero bactericida, eu tenho que usar alta dose de energia e tenho que usar também uma potência mais elevada. Tem que ter um laser de potência mais elevada. Com sobreposição de doses, mas também procurando cobrir toda a área. Estou encostando o laser na paciente. O LED, no caso, que eu estou usando o LED azul. Fazendo essa aplicação de contato. Utilizo o comprimento de LED azul, e laser. buscando mais uma prevenção. Esse é o cluster, cuidado a mais. E ele tem LED e laser. Aqui eu estou usando LED azul, tá? Eu faço essa medida, né? Vocês estão vendo que tem um pontinho, os pretinhos, ó. Mas eles não são pretos, tá? Se você olhar aqui, ele é branco, ó. Ele tá manchado de sangue, limpar bem tá? a paciente antes. E também perguntar à equipe qual foi o tipo de fio utilizado. Tem nylon que porque o vermelho tem cromóforo pela cor. Tem nylon que é transparente, então é bom saber qual a cor do fio por conta da atração, né, pelo pigmento, né, pela coloração mais Fica escura. limpando também o sangue, tá, gente? E aí a gente sempre usa uma baixa energia, porque o efeito aqui é biomodulador. Quando eu tô falando de laser vermelho, o efeito é eu vou fazer em biomodulador. toda a área de descolamento e todas as incisões. Lembrando, tá, gente, vou mostrar um detalhe para vocês, que embora a gente veja a luz, o laser tá aqui, ó, essas quatro saidinhas que são de laser. É tudo então LED. a gente não pode dar espaços muito grandes, porque senão se a gente respeitar o tamanho da cabeçote, como no caso do LED, a gente vai estar irradiando poucas áreas com o laser, porque o laser está aqui no meio. A radiação pode ser feita com vermelho e com infravermelho também, tá? Como que eu uso, tá? Para fazer nas incisões, eu vou tentar colocar a incisão bem aqui no meio para tentar irradiar acima e abaixo da incisão. Energia, tá? Energia, ok? E ele é rapidinho, tá, gente? Ele é muito rapidinho, esse laser. Então, antes eu fazia só nas incisões e nessa pequena parte do descolamento. Hoje eu faço uma área muito maior, porque ele me permite fazer isso. O LED eu sempre começo com uma LED azul, tá? E depois eu vou para o laser vermelho e infravermelho. Se o quê? Ao redor só. Só ao redor, não faça em cima, tá? Quando a paciente está acordada, eu pergunto. Se ela está orientada, eu pergunto. Porque às vezes quando sai da anestesia geral, ela já fica acordadinha. Aí eu pergunto, tá ardendo? Aí eu ainda faço. Mas se ela não tiver, eu não arrisco, tá? Se for o transparente, branco pode fazer. A cola eu faço antes da aplicação da cola, tá? Do Prínea, antes do Prínea, tá bom? Depois do pós, eu faço geralmente o meu protocolo que é surreal. Eu comecei a fazer esse protocolo depois que eu tinha uma paciente que tinha uma cicatriz aqui, ela fez a reconstrução dessa cicatriz. E aí o médico refez, ela largou. O médico refez a segunda vez, ela largou. O médico refez a terceira vez e me chamou. Aí eu passei a acompanhar ela uma vez por semana. Eu faço laser com as mesmas graduações, lembra? Se ela não estiver evoluindo, eu aumento, dose progressiva. Mas foi as mesmas graduações, vermelho e infravermelho. E contenho com tape. Ficou perfeita. O médico agora me manda todas. Antes, é que nem no pós-parto. Se você for no hospital, você faz antes da paciente trocar o último curativo, que vai para alta. Tá? 1 joule de vermelho e 2 de infravermelho, tá? De energia, não é densidade, é energia. Quer perguntar, amor? Muito bem, então vamos lá.
E aí, como é que vocês vão reproduzir dose de artigo, gente? Leiam artigo, tá? Tá saindo muito artigo de laser. Vocês primeiro têm que ter as informações, né? Importante saber primeiro quais são os parâmetros do equipamento de vocês. É a primeira coisa que vocês precisam saber, a informação do equipamento de vocês. Depois, as informações que foram usadas naquele artigo. E aí, com aqueles 2 cálculos, cadê? Com esses cálculos aqui, vocês fazem miséria. Tá? Pronto, basta ter isso aqui. Meu equipamento vem em energia. Eu quero saber a densidade de energia. Eu vou pegar a potência do meu equipamento e o tempo. Eu quero saber o tempo de energia. Eu vou pegar a potência. Eu quero saber quanto é o tempo para pegar e transformar um equipamento que me entrega em joules em densidade de energia. É só eu mexer no tempo. E aí eu sei quanto é que eu entrego daquela dose. Então é simples, mas às vezes a gente não se atenta a isso, a gente fica trabalhando com dose errada, e dose errada não traz resultado. E eu costumo dizer assim, cara, o meu paciente, às vezes o médico diz assim, ah, tá dormindo, não vai nem saber se tu fez tudo, mas eu sei. Mas eu sei. Eu sei por que o meu paciente me contratou. Ele não me contratou para fazer meia boca, ele me contratou para dar o meu melhor. Então eu vou dar o meu melhor. E para eu dar o meu melhor, eu tenho que saber isso aqui, senão eu não estou dando o meu melhor, tá, gente? Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês conseguem fazer miséria com laser, principalmente no quesito reparação tecidual, tá? Reparação tecidual. Protocolo de cicatriz, acompanhamento de cicatriz, paciente que está fazendo acompanhamento de cicatriz por cicatriz hipertrófica, com aplicação de corticoide, vocês também conseguem trabalhar nesses pacientes. A gente pegou recentemente uma paciente que tinha um queloide imenso na orelha, foi feita a ressecção do queloide, ela foi fazer semanalmente o laser para modulação, por isso que o laser não estimula um queloide, porque ele modula, ele não estimula a proliferação de fibroblasto, ele modula a ação celular do fibroblasto. E aí a gente tem uma melhor resposta. A palavra da vez é modulação. Modulação gastrointestinal, modulação do processo de reparo. E todos os recursos que conseguem fazer com que a gente consiga isso, eles são bons para a gente. O laser, o LED, para mim, é uma tecnologia que, dentre todas as tecnologias que a gente tem um bom custo-benefício, tá? Só em a gente usar o nome laser, o paciente já brilha os olhos. Então, quando eu falo, olha, o atendimento intraoperatório inclui o laser vascular, o laser local, a modulação do processo, a aplicação do tape, diminui risco de fibrose, necrose, deiscência. Qual é o paciente que não quer isso para a sua cirurgia? Né? Qual é o médico que não quer isso para o seu paciente? Menos dor de cabeça. Né? Então, gente, cuidado, tá? Só que a gente tem algumas contraindicações do laser, dentre elas tecido infectado, salvo para o azul. O azul a gente consegue usar em alguns tecidos infectados. Então, por exemplo, eu tenho, sabe aqueles granulomas que dão umas infectadinhas de vez em quando? Eu faço em todas as áreas o laser vermelho e só naquele ponto eu uso o LED azul. Que aí eu tenho um efeito ali, né, de regulação daquele momento. Pacientes, traz a literatura, isso é do professor Richard, pacientes pouco colaborativos, pacientes com dificuldades cognitivas, área de olhos, áreas hemorrágicas, malignidade, útero em gestação e glândula endócrina são as contraindicações do nosso laser, tá? Então, cuidado só com isso aí. Muito obrigada, eu espero que vocês arrasem com laser, porque é muito bom.